Sejam todos bem-vindos ao canal Ciências da Religião e Teologia, um canal voltado ao mundo religioso. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um tema bem interessante, o juízo final. O que a Bíblia fala sobre o juízo final? Haverá, de acordo com a Bíblia, existe esse juízo final? A Bíblia fala sobre um juízo final, onde todos serão julgados, né? E aí condenados ou inocentados, ou todos serão inocentados, universalismo, né? Todos serão salvos nesse julgamento, Deus não condena ninguém, ou haverá um julgamento onde as pessoas serão julgadas pelos seus atos, pelos seus comportamentos, pelo o que fizeram com o conhecimento que tiveram da pessoa de Jesus ou não. É sobre isso. Então, se você gostaria de saber o que a Bíblia fala sobre o juízo final, se haverá um juízo final, e outra coisa, aí se eu morrer, ainda serei julgado mesmo assim? Ou só seria um julgamento se Jesus viesse e fosse aqui na terra agora e antes que eu morresse, mas eu morri e já não tem mais julgamento algum? É sobre isso que nós vamos falar. Então nós vamos falar a partir de um texto que se encontra no livro das Revelações, ou como é conhecido, o livro de Apocalipse, no capítulo 20, e em especial os versículos, apenas o versículo 11 até o versículo 15, nós vamos tratar sobre essa temática, né? E assim, um subtema que poderia, o tema, o juízo final, um subtema para o texto, para a exposição aqui, para o nosso estudo, seria o universalismo, a universalidade do julgamento, que é esse julgamento será universal, haverá um julgamento e esse julgamento será universal, ou a universalidade do julgamento. Então vamos fazer uma breve introdução. Eu não vou ler os versículos nesse momento, eu vou ler na sequência quando a gente for expor parte por parte, lembrando que eu vou expor versículo por versículo, os 5 versículos como de costume, e a gente vai extraindo de cada versículo, vamos fazendo a exposição e interpretando cada parte do versículo. Ao final, sempre vamos fazer algumas aplicações, trazer de lições para nossas vidas, ou o que nós aprendemos com esse texto e podemos colocar a partir da Bíblia no nosso cotidiano. Então, vamos começar aqui a nossa introdução, né? Começando trazendo como o tema da nossa introdução, diante do trono da verdade. Então, qual é o tema da nossa breve introdução para entrarmos nos versículos? Diante do trono da verdade. E para começar, eu gostaria que você refletisse sobre o seguinte, né? Muitas vezes nós observamos, né, no mundo, principalmente no mundo atual, mundo contemporâneo, ou na história, né, que houve muitos julgamentos durante a história, né? E nesses julgamentos, muitas vezes, não poucas, o que prevalecia ou o que prevaleceu sobre esses julgamentos foram muitas vezes a injustiça, onde muitas vezes nós observamos que o culpado ali, ele acabou sendo inocentado, ou ele não pegou uma pena da qual ele merecia ter pego, né? Ou muitas vezes, né, acaba que nós observamos o mundo e nós contemplamos que o mal parece prevalecer, o mal nós observamos, poxa, parece que as coisas estão dando tudo errado. Hoje no Brasil, né, poderíamos analisar dessa forma, né, que o Brasil hoje, né, o Brasil parece um Brasil que as pessoas que cometem o erro, as pessoas que vivem de forma errada são beneficiadas, recebem benefícios, e quem tenta viver de uma forma correta, com a verdade, se torna o culpado, se torna o condenado, se torna alguém que merece uma punição da qual ele não merece por não ter culpa alguma. A inversão de valores, poderemos dizer assim, né? Onde os inocentes sofrem, enquanto os maus são recompensados. Então essa é uma leitura do mundo atual, como também da história, né? Da história de uma forma geral, nós observamos que isso aconteceu com frequência. Aí diante disso, diante de contemplarmos que o mundo, ele muitas vezes não principalmente na atualidade,
ele parece que não vale a pena você viver uma vida justa, viver uma vida onde você procura vivenciar o que priorizar o próximo, ter empatia pelo próximo, viver com a mentalidade, poderíamos dizer assim, coletiva, não valeria a pena, né? Vale mais apenas você viver de uma forma individualizada. Eu penso em mim e o resto tô nem aí, né? Então a reflexão, a nossa busca, o entendimento, o aprofundamento, ele vai partir de uma grande pergunta, né? Ou uma pergunta muito relevante, ou a pergunta, talvez a pergunta mais importante que talvez você tenha ouvido nos últimos dias, porque vai ter uma relação direta, vai influenciar diretamente a sua vida, vai ter consequências para a sua vida de eternidade. E aí é a questão: viver buscando me beneficiar no mundo atual, já que é assim, então eu vou priorizar a mim, independente dos outros, tô nem aí se eu vou prejudicar ou não outras pessoas. E aí vem a pergunta: mas aí no futuro, e se eu morrer, né, para onde eu vou, o que acontece com minha vida ou não? E tipo, existe vida após a morte? Existe, eu vou prestar conta ou não? E aí vem a grande pergunta, né, diante disso: haverá um dia, será que haverá um dia, né? Haverá um dia onde tudo será julgado com retidão. O que quer dizer isso? Onde tudo será julgado, não somente um ato, mas toda uma história, né? Não somente um momento, mas toda uma vida, parte por parte, detalhes por detalhes. E aí esse julgamento é um julgamento integral do seu ser, de tudo que você fez de bom e de ruim, né? Então, assim, haverá esse dia ou não, ou não existe, né? E aí a pergunta a ser feita diante disso é transmitir o olhar não para o que as pessoas falam, ou que o achismo, poderíamos dizer assim, né? O achismo existencial, mas sermos conduzidos ao que a Bíblia diz. A Bíblia fala alguma coisa sobre isso, né? Que haverá um dia onde tudo será julgado com retidão. Haverá esse dia ou não haverá? A Bíblia fala sobre isso? E a resposta para isso é que sim. A Bíblia fala que haverá um dia onde tudo será julgado, né? Onde as pessoas serão julgadas pela sua existência, pelo que fizeram com a sua existência. E aí é onde a gente chega ao nosso texto de Apocalipse, capítulo 20, o versículo 11 ao 15. Nesse texto em específico, você vai ver que o apóstolo João nos conduz a uma visão, né? A essa visão, exatamente a visão desse julgamento, né? E nessa visão ele contempla, logo no versículo 11, ele contempla o grande trono branco, né? O texto diz: vi, né, a visão, também um grande trono branco, né? E aí, o texto nos traz também, né, a observação de quem é então que será julgado nesse trono branco. A gente vai analisar também toda essa parte. Quem será julgado? Aí o texto traz, né, os mortos, os grandes e pequenos, né? E nesse caso aí, o julgamento será em cima de quê, né? Eles vão prestar contas de suas vidas. Veja. Então é uma observação para você que acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Que a Bíblia ela declara que você vai prestar conta da sua vida, vai prestar conta do que você fez com a sua vida. E também entender que esse julgamento é o momento do julgamento final da visão de João. É o julgamento final. Então não há mais volta. Chegou a esse julgamento aqui, não há mais volta, não há mais o que fazer. Se tem alguma coisa para fazer, tem que ser feito hoje, em vida. Se eu não quero vivenciar uma condenação eterna, então eu tenho que mudar essa minha condição de ser julgado e condenado hoje, não quando chegar aqui. Quando chegar aqui já não há mais o que fazer. E aí tem um detalhe também
vem os detalhes que o julgamento vai nos proporcionar ao longo do nosso estudo, quando nós vamos adentrar o tribunal e ali nós vamos ver as minúcias dentro do texto, né, desse julgamento, de como sucederá, do que acontecerá, as palavras, né, todos os detalhes, né, e nos detalhes aqui do julgamento é que nesse julgamento não há desculpas. Ah, não, eu não fiz por causa disso. Não tem mais como. Não há desculpas, né? Não tem como se disfarçar. Ah, eu vou me disfarçar aqui, não sou eu não. Não tem como se disfarçar. E também na resolução final também não há como escapar desse julgamento. Não tem como escapar. E aí, nos detalhes do julgamento, nós vamos ver no decorrer da exposição do texto que os livros eles serão abertos, né? E nesses livros, né, vai ser revelado as obras de cada um, o que cada um fez dentro dos livros, vai estar lá presente o que você fez, o que o que eu fiz, o que cada uma das pessoas fizeram durante a sua vida, né? E também o texto nos traz também, mais precisamente no versículo 12, que também terá, né? Então abriu-se outro livro também, que é o livro da vida. Alguns livros, né? No mesmo versículo, abriram-se alguns livros, e no mesmo versículo, versículo 12, o livro da vida. E no livro da vida haverá uma consulta a esse livro da vida, né? Que determinará a consulta a esse livro o destino dos réus, né? Para onde irá os réus, né? E aí, nesse caso aí, nesse destino, será onde a alma passará a sua eternidade. Para onde a alma vai e aonde a alma passará a sua eternidade será decidido a partir dessa ótica, quando o livro ali for consultado, o livro da vida. Diante disso também vem alguns questionamentos para o texto, para o estudo que nós faremos sobre o juízo final. Temos alguns questionamentos pertinentes ao nosso estudo. E quais seriam então esses questionamentos? Primeiro, a questão de trazer para o presente, para a contemporaneidade, trazer você olhar para si mesmo. Você tem que olhar para si mesmo. E aí o primeiro questionamento é questionar como que você hoje está vivendo. Você está vivendo com um olhar a não chegar a esse julgamento na condição de condenado, né? Porque é igual como a ideia de um julgamento onde você comete um crime, né? Só que aqui não tem arrumadinho, não tem apadrinhamento jurídico, judicial, não tem. Aqui é a realidade, então você pode chegar ou não condenado a esse julgamento, dependendo do que você vai fazer hoje. Então, aí vem o questionamento, como você está vivendo? Outro ponto também a ser feito, nós vamos explorar isso, é a questão, o seu nome hoje, está escrito no livro da vida ou não está escrito no livro da vida. Nós vamos ver o que é então esse livro da vida. Nós vamos ver, fica a curiosidade aí para você, porque a gente vai analisar o que é o livro da vida no decorrer da exposição do texto, o que seria. E aí, há outro questionamento para finalizarmos e ver o que o texto nos desafia e finalizar a nossa breve introdução para em seguida começarmos a nossa exposição. E eu vou trazer já aqui como será dividida a nossa exposição aqui do texto, mas um último ponto aqui, um último questionamento é trazer para você a ideia, e se esse julgamento fosse agora, nesse momento, se você tivesse que passar por esse julgamento hoje, agora, a sua vida, ela, observando ela e a partir de um olhar com a palavra de Deus e o que Deus requer e o sacrifício de Jesus, e se você foi redimido, você foi pago a sua dívida ou não, se você abraçou os méritos de Cristo ou não, se você nasceu de novo ou não, se você se converteu ou não, se você viveu uma vida de santidade aqui, de acordo com a vontade de Deus, ou não. E aí vem o julgamento, vem o questionamento. E se esse julgamento fosse hoje? Você seria salvo? Teria o seu nome lá escrito no livro da vida? Ou não? Ou, de acordo com
ali os anúncios que seriam feitos do seu comportamento e de tudo o que você fez com o conhecimento que você teve de Deus, rejeitou a Deus e seguiu a sua própria vida, não o que Deus queria para a sua vida, viveu uma vida de promiscuidade, pecaminosidade, né? Uma existência para si próprio, ou houve uma negação de si próprio e tomou a cruz e seguiu. Então, esses são os questionamentos do texto que nós vamos explorar. Mas o texto também nos traz os desafios. E quais seriam então os desafios aqui que o texto nos vai nos questionar? Qual seria o desafio que o texto vai... Quais seriam os embates que o texto nos traz para nosso aprofundamento a partir de nós mesmos, né? A considerar, primeiro, o primeiro desafio aqui é você considerar a santidade de Deus, que logo traz como consequência que você deve ter uma vida de santidade, porque a Bíblia diz, sede santo, porque eu sou santo. Então, e outra coisa também, no texto lá de Hebreus, caso não esteja enganado, né? Seguir em paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, a santificação é requerida, por quê? Porque Deus é santo. E aí vem a questão, você tem considerado, né? Tem considerado, deve ser desafiado a considerar a santidade de Deus. E nesse caso aí, logo, né, traz para você uma condição, compreensão da sua condição a viver uma vida também de santidade, nesse caso uma vida que agrade a Deus. E aí vem outro ponto, né? Diante desse julgamento, um outro ponto a ser observado é com relação à seriedade do pecado. O pecado começa no Jardim do Éden e o pecado é aquilo que causa a divisão, é a que causou, né, primordialmente no Jardim do Éden a separação do homem para com Deus, e essa condição, né, de religar o homem para com Deus foi feito através de Jesus, que conecta novamente o homem para com Deus. E aí vem a questão exatamente voltado para o pecado, né? E aí o desafio é que você observe a questão da seriedade do pecado. Você tem observado a seriedade do pecado? Porque o salário do pecado, a recompensa do pecado, aonde o pecado leva, o salário é a morte, mas o dom gratuito de Deus, a vida eterna. E aí, diante de tudo isso, e entendendo que haverá um julgamento, do qual o título do nosso estudo aqui, o julgamento final ou o juízo final, né, requer a fuga desse julgamento. Como fugir desse julgamento, como não passar por esse julgamento, como conseguir principalmente uma condição de inocente, né, justificado, ao invés de uma condição de condenado. E aí o nosso último desafio, primeiro, a santidade de Deus, segundo, questionar, entender, né, e ver a seriedade do pecado. O último ponto, a urgência da salvação. E aí o ponto é, o que eu preciso fazer para que eu possa ser salvo? Para que eu possa não enfrentar o julgamento? Para que eu possa não vivenciar esse momento que vai conduzir o homem a uma eternidade perpétua? É uma condenação perpétua. Não há saidinha temporária desse julgamento. Não há como regredir da pena. A pena é eterna. Como fugir? A forma para que você fugir é a salvação. Então o desafio é refletir sobre a urgência da salvação. O que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para fugir de tal momento tão terrível, do qual muitos serão condenados, muitos. E é isso que nós vamos tratar. Então, essa é a breve introdução para o nosso estudo, para a compreensão do que nós estudaremos no texto de Apocalipse,
capítulo 20, versículo 1 até o versículo 15. O nosso texto, para finalizar agora, trazer só aqui como será trabalhado, tópico a tópico, e aí a gente encerra a nossa breve introdução, né? E logo em seguida o primeiro tópico. O nosso texto está dividido em 5 partes, né? A introdução mais 5 partes, 6 partes. Mas de tópicos nós temos 5 tópicos. E os tópicos são divididos dessa forma. O primeiro tópico, versículo 11, o grande trono branco, nós vamos explorar o grande trono branco. O segundo tópico, a abertura dos livros, né? O segundo tópico. O terceiro tópico, a segunda morte, versículo 13, né? O nosso quarto tópico, o julgamento universal, versículo 14, e o nosso quinto tópico, né, será o destino dos não salvos, que será o versículo 15. Lembrando que sempre vamos dialogar com as nossas vidas, né? Senão não faz sentido só ler o texto, estudar o texto, entender o texto e não refletirmos sobre a nossa própria vida, que serão as aplicações. E aí nós vamos fazer várias aplicações para nossas vidas, principalmente para mim, começando por mim, depois passando para vocês, né? Vamos fazer várias aplicações para dialogar com o texto e para que eu e para que você possamos ser cristãos melhores, né? Ou podemos ser cristãos mais parecidos com Cristo, ou que nós possamos viver uma santidade, né, real, possamos viver da forma como Deus se agrada das nossas vidas, como Deus, do que Deus requer das nossas vidas, né? E aí, a partir daí, né, também compartilharmos, né, desse que haverá esse julgamento para outras pessoas, levando Jesus Cristo a essas outras pessoas para que elas possam fugir desse julgamento ou principalmente da condenação eterna. É isso, dá o play, já vamos para o próximo, o primeiro tópico. No entanto, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o teu like, compartilha o vídeo e deixa o seu comentário se você já tinha lido esse texto. Na sequência, vamos começar a exposição.